Se você ainda não teve a oportunidade de experimentar a fotografia analógica, você está perdendo uma das experiências mais interessantes que a fotografia tem a oferecer. Embora a fotografia digital tenha dominado o mercado nos últimos anos, muitos ainda preferem a estética única e a sensação das câmeras analógicas. E se você tem vontade de começar a fotografar em filme, nesse vídeo eu te dou toda a estrutura teórica básica que você tem que ter para virar um fotógrafo analógico. Vamos lá? A fotografia analógica funciona com, pasmem, filmes fotográficos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, tô vendo pela primeira vez. Que são basicamente camadas de emulsão de prata e uma base de acetato. Quando a luz atinge o filme, a emulsão de prata é exposta e forma uma imagem latente. O processo de revelação revela essa imagem latente, criando a imagem final. Todos os negativos funcionam dessa forma, mas não quer dizer que por isso eles sejam todos iguais. Cada filme fotográfico tem suas próprias características estéticas, que afetam a cor, o contraste e a textura da imagem. Por exemplo, o Portra é conhecido por sua cor suave e tons de pele naturais, enquanto o Ilford HP5 é famoso por suas sombras profundas e alto contraste. Experimentar diferentes filmes é a parte mais divertida e criativa da fotografia analógica. Os filmes fotográficos possuem duas variações principais: os positivos e os negativos. A principal diferença entre eles está na maneira como a imagem é formada no filme e como ela é vista após a revelação. O filme negativo é o mais comumente utilizado na fotografia analógica. Ele tem a capacidade de capturar as diferentes tonalidades de luz e sombra da cena e registrá-las como negativo. Após a revelação, o filme é invertido para formar a imagem positiva final, que é a representação fiel da cena fotografada. Já o filme positivo também é conhecido como slide. Ele é menos comum na fotografia analógica, mas ainda é utilizado por alguns fotógrafos. Ele tem a capacidade de produzir uma imagem diretamente positiva no filme, sem a necessidade de inversão após a revelação. Isso significa que a imagem final é vista como uma transparência colorida, semelhante à de um slide de projeção. Os filmes positivos são conhecidos por produzirem cores mais saturadas e vibrantes, além de terem um alcance dinâmico menor que os negativos, o que significa que eles são mais sensíveis a exposições incorretas. Eles são mais utilizados em situações em que se deseja qualidade de imagem muito alta e cores precisas, como em fotografias de natureza, paisagem e publicidade. Já os negativos são mais versáteis e oferecem mais latitude de exposição, o que significa que eles são mais tolerantes a exposições incorretas. Eles também são mais fáceis de trabalhar em laboratório, pois a inversão da imagem é feita durante o processo de impressão ou digitalização, o que nos permite fazer ajustes finos na exposição e no contraste da imagem final. Por esses motivos, são mais utilizados em situações em que a flexibilidade e a facilidade de trabalho são mais importantes, como em fotografia documental, retratos e fotografia de rua. Além dos filmes fotográficos, é muito comum encontrarmos sendo vendidas películas de cinema rebobinadas para fotografia. É importante destacar que, apesar de ambos utilizarem um filme para capturar a imagem, eles possuem diferenças em relação a tamanho, sensibilidade e resolução. Os filmes fotográficos 35mm são projetados especificamente para uso em câmeras fotográficas. Já as películas de cinema rebobinadas para fotografia são, como o próprio nome sugere, películas de cinema que foram rebobinadas para serem utilizadas em câmeras fotográficas. Essas películas têm emulsões diferentes das usadas nos filmes fotográficos, geralmente mais sensíveis e com maior latitude, ou seja, com maior dynamic range, o que pode proporcionar imagens com uma aparência mais cinematográfica. No entanto, é importante lembrar que o uso de películas de cinema rebobinadas para fotografia pode ter algumas dificuldades em relação à revelação e processamento. E além disso, os laboratórios de revelação podem ter menos experiência no processamento de películas de cinema, o que pode levar a resultados menos previsíveis. Em resumo, todas as opções têm suas vantagens e desvantagens, e a escolha do tipo de filme dependerá do efeito desejado e da disponibilidade no mercado. Outro fator decisivo no look das suas fotos analógicas é o ISO que você escolhe. O ISO em fotografia analógica funciona da mesma forma que na digital. É a sensibilidade do filme à luz. Mas aqui eles são fixos. Então, ao contrário do digital, em que você altera o ISO na câmera, no analógico você compra um filme de um ISO que você pretende usar e faz todas as fotos dele no mesmo valor de ISO. Filmes de ISO mais baixo são menos sensíveis à luz, produzindo imagens mais nítidas e com menor granulação, enquanto filmes com ISO mais alto são mais sensíveis à luz, permitindo que você fotografe em condições de pouca iluminação, mas com granulação na imagem final. Além da seleção do filme, a revelação é outra etapa importante no processo da fotografia analógica. Uma técnica muito utilizada é o puxar o filme, que consiste em subexpor o filme durante a captura da imagem, para depois, na revelação, forçar a imagem a se desenvolver por mais tempo que o normal. Isso aumenta a sensibilidade do filme à luz, permitindo que ele seja utilizado em condições de baixa luz ou para criar efeitos artísticos. Agora que já entendemos sobre os tipos de filme e sobre como o ISO guia a fotografia analógica, vamos falar de câmera? Mas antes, aproveita esse momento aqui para avisar você que lá no Instagram e no TikTok eu também falo sobre cinema, fotografia e audiovisual, de forma mais curta e também mais frequente. Então, se você quiser me seguir, os arrobas estão aparecendo aqui na tela e os links estão na descrição. Recado dado, de volta à programação. Existem inúmeros tipos de câmeras analógicas, com inúmeros propósitos. As SLR, Single Lens Reflex, são câmeras analógicas mais populares e versáteis.
Você que é fotógrafo, percebeu que esse é um nome familiar? As SLR correram para que as DSLR pudessem andar. Elas são usadas por fotógrafos profissionais e amadores avançados, que buscam mais controle sobre as configurações de exposição e a possibilidade de trocar as lentes para uma variedade de efeitos e propósitos fotográficos. As SLR surgiram na década de 50 e desde então têm sido usadas para capturar fotos icônicas e premiadas. As câmeras de médio formato possuem um filme de tamanho maior que o de 35mm, o que resulta em imagens com alta qualidade, com detalhes e resolução superiores. O tamanho do filme geralmente varia de 6x4,5 a 6x9 centímetros, mas também existem formatos maiores, como 6x12 ou 6x17, etc. Esse tamanho maior permite que os fotógrafos capturem imagens com mais profundidade, mais detalhes e maior nitidez. Devido à alta qualidade das imagens que essas câmeras produzem, elas são muito utilizadas em trabalhos profissionais que exigem alta resolução, como em campanhas publicitárias, revistas de moda, retratos e fotografias de paisagem. Alguns fotógrafos famosos utilizam as câmeras de médio formato. A Annie Leibovitz é conhecida por usar câmeras Hasselblad de médio formato para fazer suas fotografias de celebridades, retratos e campanhas publicitárias. Outros que usam Hasselblad são o Helmut Newton e o Peter Lindenberg. O Helmut Newton é um fotógrafo alemão conhecido por suas fotografias provocantes de moda e nudez. Já o Peter fazia fotografias de retratos de figuras icônicas do mainstream, como as supermodels Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington e Cindy Crawford. Os trabalhos do Mário Testino também são feitos com médio formato, mas com as da marca Mamiya. O fotógrafo peruano é conhecido por seu trabalho com moda e celebridades. Por serem maiores e mais pesadas, as câmeras de médio formato podem ser mais difíceis de transportar e manusear, além de exigirem um investimento financeiro muito maior. Por isso, são utilizadas por fotógrafos profissionais que buscam a mais alta qualidade em suas imagens e não se importam em investir mais em equipamento de fotografia. As câmeras rangefinder são projetadas para foco rápido e preciso, tornando-as ideais para fotografia de rua e documentação de eventos. Elas possuem um visor diferente das SLR, que permite focar manualmente de maneira mais precisa e rápida. As rangefinder também são compactas e fáceis de carregar, o que as torna mais populares entre os fotógrafos que querem capturar momentos espontâneos sem chamar atenção. Já as point and shoot, como o próprio nome sugere, são projetadas para serem fáceis de usar, apontar e disparar, e levar para qualquer lugar. Elas são ideais para iniciantes e pessoas que procuram uma câmera compacta e prática para fotografar. As câmeras point and shoot geralmente têm configurações automáticas e lentes fixas, o que significa que você não pode trocar as lentes. Elas são ótimas para fotografar momentos espontâneos e para fotografar em viagens e eventos. Em resumo, cada tipo de câmera analógica tem suas próprias características e funções únicas, e a escolha da câmera vai depender do seu estilo de fotografia e o nível de experiência. As SLR são ideais para fotógrafos mais experientes que desejam mais controle manual, enquanto as point and shoot são mais adequadas para iniciantes e pessoas que procuram praticidade. As câmeras de médio formato são ideais para fotógrafos que desejam alta qualidade e não abrir mão disso. E as rangefinder são ideais para fotografia de rua, mas isso é o que dizem, tá? O que eu sugiro, na verdade, é que se você pretende, de fato, aprender a fotografar, comece pelas SLR mesmo. Elas vão te dar mais possibilidade de controle manual e de lentes, o que vai te forçar a entender mais sobre todas as configurações de câmera. Agora, se você já é fotógrafo e só quer tirar umas fotos analógicas de vez em quando, de forma mais prática, enquanto você acostuma com as fotos em filme, vai de rangefinder. Elas têm modos diferentes de fotografia, controle de foco e geralmente têm lentes melhores e um corpo melhor construído do que as point and shoots. Mas se o seu propósito é apenas ter uma câmera para foto de rolê, levar para uma viagem para fotos mais espontâneas e automáticas, aí é o caso de uma point and shoot. Eu, por exemplo, sempre saio com a minha na mochila. E aí, curtiu saber mais sobre as câmeras analógicas? Para mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E qualquer dúvida sobre os conteúdos, você pode comentar aqui e até mandar um direct. Muito obrigado pela sua atenção e até logo.